Bom dia, pessoal. Hoje vamos dar continuidade à nossa aula de termodinâmica e hoje nós vamos ver, então, o trabalho, a energia interna e a primeira lei da termodinâmica. A termodinâmica, então, é uma área da física que investiga os processos pelos quais o calor se converte em trabalho ou o trabalho se converte em calor. Nós vimos na outra aula as transformações gasosas, então alguma coisa nós já começamos a ver ali naquelas transformações, nas três transformações com relação à variação de estados. E nós vamos ver que essas variações de estados acabam também resultando em trabalho. O calor, como vocês já conhecem, nós temos aqui então o calor, ele é a energia térmica em trânsito entre corpos a diferentes temperaturas. Dentro de um gás ideal, esse calor se converte em trabalho. O que é o trabalho? O trabalho nós já vimos inclusive lá no primeiro ano, que é a energia transferida entre sistemas por meio de uma força. Dentro da termodinâmica, tanto o calor pode se transformar em trabalho, como o trabalho pode ser transformado em calor. Quando se fala dentro de termodinâmica, trabalho e calor, uma coisa que nós não podemos deixar passar é o conceito de energia interna. Bem, a energia interna de um gás, ela se refere quando as moléculas de um gás estão em constante movimento, e no caso um movimento totalmente desordenado, e sabemos que esse movimento desordenado, ele depende da temperatura. Quando nós vimos o conceito de temperatura, nós vimos que a temperatura ela é a agitação das partículas. Então, quanto maior for a temperatura, maior a agitação das partículas. Essa agitação, esse movimento é o que nós vamos nos referir à energia interna. Então, quanto maior for a temperatura do gás, maior será a agitação de suas moléculas. Maiores serão as velocidades e, consequentemente, a energia cinética dessas moléculas. Então, o que é a energia interna? A energia interna da massa de um gás, vamos representar sempre por um U maiúsculo, ele corresponde à soma de várias parcelas, entre as quais podemos citar a energia cinética média de translação, energia potencial de configuração, relacionada isso às forças intermoleculares que vocês já viram em química, e a energia cinética de rotação das moléculas. Vamos entender melhor essa questão da energia interna com a ajuda de um simulador. Eu tenho aqui um simulador, e eu já mostrei isso para vocês. O que acontece quando nós temos uma certa quantidade de gás? Eu vou colocar aqui, ó. Vamos dar duas bombadinhas aqui. Tá? Nós estamos vendo que essas moléculas elas estão batendo na parede do recipiente. Olhem, elas estão se agitando. Então a energia cinética delas está, digamos assim, de certa forma, aumentando. Inclusive vocês podem notar que na pressão, a pressão está aumentando, a pressão interna. Olhem, estão vendo que a pressão interna está variando entre 8 a 9 atmosferas. Podem notar que, nesse caso, a energia cinética ela permanece constante desde que eu não mude o número de mols da substância. Se eu mantiver sempre o número de mols, inclusive não vou alterar, eu vou deixar só essa quantia, mas eu quero que vocês prestem atenção no negócio. Quando eu aumento a temperatura desse gás, percebam que algumas partículas se agitam mais rápido. Ao passar do tempo, aumentando essa temperatura, percebam que a agitação das partículas aumentou. Isso significa que a energia interna do sistema também aumentou, mas a energia interna do sistema ela aumentou devido ao aumento de temperatura. Então, devido ao aumento de temperatura, nós temos um aumento da energia interna. Sendo assim, já que a energia interna ela aumenta com a temperatura, ela, como diz o conceito aqui, ó, a energia interna do gás depende da quantidade de gás, naturalmente, e de sua temperatura absoluta. Para um gás perfeito, monatômico, então, nós temos o seguinte. Para a energia interna, aqui, a energia interna é 3 meios de nRT. O que seria esse N? É o número de mols. O R, a constante dos gases perfeitos, e o T, a temperatura. Como vocês estão vendo, isso deriva da equação de Clapeyron.
Tanto que nós podemos substituir esse nRT, de acordo com a equação de Clapeyron, pela pressão vezes o volume. Então, se nós pararmos para pensar, se em um determinado estado do gás, nós temos variação de temperatura, nós vamos ter variação de energia interna. Claro que quando nós mudamos o estado do gás, como nós vimos nas transformações gasosas, o número de mols e a constante R não muda. Então nós só vamos ter variação de energia interna se eu tiver variação de temperatura. Marquem bem isso e lembrem-se bem desse conceito. A partir da expressão anterior, então, pode-se enunciar a lei que é conhecida como lei de Joule para os gases perfeitos, que para uma dada massa de gás perfeito, naturalmente o número de mols é constante, então a energia interna depende exclusivamente da sua temperatura absoluta. Dentro da transformação gasosa, nós temos a questão do trabalho. Então, quando nós consideramos uma quantidade de massa de gás contida dentro de um cilindro, desde que esse cilindro possa se mover, digamos assim, sem atrito. Se houver um aquecimento desse cilindro, digamos, essa parte aqui do lado, ela é aquecida. Se aquecer, naturalmente você vai estar fornecendo energia para o sistema. Quando eu forneço energia para o sistema, o que vai acontecer? Esse embolo aqui, esse sistema que tem um embolo sem atrito, ele vai ser forçado para fora devido ao aumento de pressão e então nós vamos ter a realização de trabalho. Bem, eu vou mostrar isso para vocês no simulador. Sabemos que o trabalho ele é realizado por uma força. Como que nós determinamos esse trabalho? De acordo com o que nós já vimos no primeiro ano, o trabalho ele é a força que é aplicada vezes o deslocamento. Como nós sabemos que a força que é aplicada aqui é devida a uma pressão, então é a pressão interna do gás, como nós temos aqui, tá? E para determinar a pressão, a expressão que determina a pressão é a força em razão da área, nós teríamos então que a força ela é a pressão vezes a área. Dessa forma, substituindo na força, nós vamos ter pressão vezes a área vezes o deslocamento. Mas o que é a área com relação ao produto da área e o deslocamento? O produto da área e o deslocamento nada mais é do que a variação de volume. Então, para uma transformação, nesse caso, isobárica, lembrem-se bem, pressão constante, a pressão vezes a variação de volume é exatamente o trabalho, que é o que nós temos aqui em cima. Ó. Pressão vezes a variação de volume, porque o S vezes o D é o volume, então é o nosso trabalho. Lembre-se, para uma transformação isobárica. Então vamos ver isso dentro de um sistema, aqui dentro do simulador. Eu tenho aqui então algumas partículas que já têm uma energia interna e o que eu fiz? Mantive a pressão constante. O que acontece se aumentar a temperatura desse sistema? Naturalmente que se eu aumentar a temperatura do sistema, a energia interna vai aumentar. Aumentando a energia interna, essas partículas vão ter uma pressão interna e vão empurrar esse meu sistema fazendo com que o volume aumente. Olhem aqui, ó. Eu tenho o que aqui? Realização de trabalho pelo gás. Então, como o volume está aumentando, devido ao aumento da temperatura, nós temos uma realização de trabalho pelo gás. Eu mantive a pressão, como vocês viram, a pressão constante, então é uma transformação isobárica. E se eu aumentar ainda mais, vocês podem notar que o volume tende a aumentar. O que acontece se eu diminuir a temperatura? Olhe bem, a pressão se mantém a mesma, pressão interna do gás. Mas devido à diminuição de temperatura, o volume também diminui. Nesse caso, nós temos diminuição de temperatura, a energia interna diminui e quem realiza trabalho não é o sistema gasoso, mas sim o meio que realiza trabalho no nosso sistema. Então, voltando aqui, nós teríamos que o trabalho dentro de uma transformação isobárica, ressaltando, é a pressão vezes a variação de volume. Como eu coloquei para vocês, então a expressão deduzida só é válida nas transformações que a pressão do gás permanece constante, como eu já citei,
transformação isobárica. E nesse caso, nós temos aqui um gráfico para demonstrar essa expressão, onde a pressão corresponde ao eixo Y, volume no eixo X. Então, se a pressão se mantém constante, mas eu tenho uma variação de volume, ou seja, olhem bem, o volume inicial, volume final. Prestem bastante atenção na seta do gráfico. Sempre leve em consideração a isso. Então, eu tenho um volume inicial menor e um volume final maior que o inicial. Lembrem-se bem disso. Se nós formos analisar, se o volume aumenta naturalmente, nós temos que o gás realiza o trabalho. Como vocês viram ali, à medida que eu aumentava a temperatura, o volume do sistema aumentava. Se o volume ele permanece constante, eu tenho o quê? Eu tenho uma transformação isocórica. Porque se eu aumento, se o volume permanece constante, mas eu aumento a temperatura, aí eu estou, no caso, aumentando a energia interna, mas sem alterar o volume. Então eu tenho uma transformação isocórica. E nesse caso, eu não teria mais uma transformação isobárica. Porque se eu mantenho o volume constante, eu aumento a temperatura, alguma outra coisa vai variar. E nesse caso, a variável que vai mudar é a pressão, em virtude do aumento de temperatura. Se o volume diminui, isso significa que o trabalho ele é menor que zero. Ou seja, é o ambiente que realiza o trabalho sobre o gás. Por isso que diz, o gás recebe o trabalho. Primeira lei da termodinâmica, essa lei ela trata-se na verdade de uma lei de conservação de energia, onde ela vai demonstrar a equivalência entre o calor e o trabalho realizado ou o trabalho que o sistema recebe do meio. Então nós temos o conceito de que a variação da energia interna do sistema é igual à diferença entre o calor trocado pelo sistema e o trabalho envolvido na transformação. Então nós temos que ΔU é igual a Q menos o tal que seria o nosso trabalho. Então a primeira lei da termodinâmica, a variação de energia de um sistema termodinâmico é resultado de um balanço energético entre o calor trocado e o trabalho envolvido na transformação. Vamos analisar cada uma das variáveis da primeira lei da termodinâmica. Se nós pensarmos na questão da energia interna, o ΔU, se a energia interna ela for maior que zero, o que acontece? Para ela ser maior que zero, a variação da energia interna for maior que zero, a temperatura ela tem que aumentar, então o sistema esquenta. Ou seja, você está aumentando a temperatura, o sistema está esquentando. Então, naturalmente, nós temos um aumento da energia interna. Se a energia interna ela permanecer constante, ou seja, a energia interna é igual a zero, a temperatura também, a variação de temperatura também será igual a zero. Ou seja, a temperatura elas também se mantém constante. Dentro das transformações gasosas que nós vimos na aula anterior, a transformação que corresponde à temperatura constante é uma transformação isotérmica, ou seja, a temperatura final vai ser igual à temperatura inicial, ou a temperatura inicial é igual à temperatura final. Então elas vão ter o mesmo valor na mudança de estado. Então, nesse caso, lembrem-se bem, isso é muito bom destacar aqui, que só há variação, ressaltando, só há variação de energia interna se eu tiver variação de temperatura. Caso a variação de energia interna seja menor que zero, naturalmente que a temperatura ela diminui. Então, o que acontece? O sistema vai esfriar. A partir do momento que o sistema esfria, de acordo com o que nós vimos dentro do simulador, quem está no momento em que o sistema esfria, se for, vamos supor, uma transformação isobárica, a variação de energia interna é menor que zero e, nesse caso, quem vai acabar realizando o trabalho sobre o sistema é o ambiente. Analisando agora o sinal do calor ou da energia térmica. Bem, quando nós temos o Q maior que zero, significa que o sistema está recebendo calor. Então ele está recebendo energia térmica. Quando esse Q ele é igual a zero, o sistema não está trocando calor com o meio. Então ele nem recebe calor e nem cede calor. Esse tipo de transformação, onde não há trocas de calor com o meio, é o que é chamado de transformação adiabática. Quando o calor ele é menor que zero, significa que o sistema cede calor. Isso nós já vimos dentro de calorimetria. O sinal de trabalho nós também podemos ter. Se o sinal do trabalho for maior que zero, o que significa dizer?
que o volume aumenta. Lembre-se do que nós vimos lá no simulador. A partir do momento que eu tenho aumento de volume, eu tenho um trabalho positivo. Por isso que o trabalho é maior que zero. Então, quem realiza trabalho é o sistema. Se o trabalho for igual a zero, o que nós temos? O volume ele é constante. Então, nesse processo, se o volume é constante, o que volta? Transformação isovolumétrica ou isocórica. Então, quer dizer, o volume não muda. E quando nós temos um trabalho menor que zero? Quando o trabalho é menor que zero, lembrem-se disso. Não é o sistema que realiza o trabalho, mas é o sistema que recebe o trabalho do meio. Então, é o meio realizando o trabalho sobre o sistema. Então, trabalho menor que zero, o volume diminui. Ainda dentro de transformações e dentro da termodinâmica, existem as chamadas transformações cíclicas. O que é uma transformação cíclica? É quando o estado final do gás ele coincide com o estado inicial. Então, durante o processo, dentro de uma transformação cíclica, a temperatura ela pode variar continuamente. Ao retornar ao estado inicial, a temperatura final será a mesma do início. Então, pare para pensar um pouquinho. O que acontece se a temperatura final é igual à do início? Significa que eu não tenho variação de energia interna. Então, lembre-se, sem variação de energia interna, sem variação de temperatura, ou vice-versa. Dentro das transformações cíclicas, ainda nós podemos calcular o trabalho realizado dentro de um ciclo pela soma algébrica dos trabalhos de todas as etapas do ciclo. Vamos pegar então para analisar. O gráfico que nós temos aqui, nós temos um estado A e nós temos a realização de um trabalho de A para B. Então, desse ciclo aqui, o primeiro, vamos imaginar o trabalho é realizado de A para B. Nesse caso, se pararmos para pensar, já que o trabalho total do ciclo é a soma algébrica dos trabalhos em todas as etapas, vamos analisar só o trabalho de A para B. Esse trabalho de A para B ele é maior que zero, então quem está realizando o trabalho é o sistema. Por quê? Porque nós temos uma expansão, tá, do volume, ou seja, o gás está expandindo. Pode notar, no estado A eu tinha um volume e no estado B eu vou ter um volume maior. Então, inclusive, se nós formos ver essa curva, ela teria esse formato aqui, ó. Então, esse seria o formato do trabalho dentro do gráfico com relação à etapa de A para B. Porém, como ele é um ciclo, nós temos que essa transformação ela retorna ao ponto inicial. Então, nós vamos ter um trabalho agora de B para A. Se nós analisarmos o sentido do trabalho de B para A, nós temos uma diminuição do volume. Então, eu tenho um volume em B e quando ele vai para A, ele diminui o seu volume. E o que nós temos aqui? Uma compressão. E o trabalho realizado pela compressão, como vocês estão vendo aqui, ó, esse gráfico é o trabalho de B para A, onde o trabalho ele é menor que zero. Então é como se o ambiente estivesse realizando o trabalho e comprimindo esse gás. A soma algébrica dessas duas etapas resulta na área dentro do ciclo, como vocês estão vendo aqui. Então, o trabalho que nos interessa é o trabalho que está ressaltado dentro do ciclo, certo? Portanto, em qualquer ciclo, o trabalho do ciclo é a área interna do diagrama de pressão com relação ao volume. Dentro dessas transformações cíclicas, é fácil de determinarmos se o trabalho está sendo realizado pelo sistema ou se é um trabalho que o ambiente realiza sobre o sistema. Pela forma dos ciclos, nós podemos dizer isso, o que está acontecendo. Então, quando eu tenho um ciclo horário, como vocês estão vendo aqui, quando eu tenho um ciclo horário, eu tenho, nesse caso, o calor sendo convertido em trabalho. E assim sendo, quem realiza o trabalho é o sistema. Por isso que o trabalho dentro do ciclo ele é positivo. Isso para quando eu tenho no sentido horário. Quando eu tenho um ciclo que ocorre no sentido anti-horário, quem está realizando o trabalho é o meio sobre o sistema. Então, nesse caso, o trabalho ele é negativo.
E isso envolve principalmente questões de máquinas frigoríficas. Então, quando o ciclo é anti-horário, o trabalho é convertido em calor. E isso é um assunto para a segunda lei da termodinâmica, que nós vamos deixar então para uma próxima aula. Qualquer dúvida com relação aos conceitos expostos nessa aula, favor me procurar pelo WhatsApp, certo, galera? Valeu, até mais!